aos amigos da TV 247. É uma alegria receber aqui no nosso estúdio o William Toné. Tudo bem, William? Tudo bem, Léo. E então, e você, como é que vai? Prazer ter você. O William vem direto de Angola para nos conceder uma entrevista. É advogado, jornalista, professor de Direito Constitucional, mas tem uma biografia que vale... É uma enciclopédia, né? É quase... Que isso? É quase um livro. A gente vai ter aqui hoje uma aula sobre Angola, sobre as relações Brasil-África, o papel do Brasil na África, né? Especialmente em Angola, onde as relações são muito sólidas, né? Antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente. Mas eu vou ler um pouquinho aqui da biografia do William, que é impressionante. Bom, William Toné cresceu como criança soldado. O seu pai foi um dos fundadores da primeira região político-militar do MPLA, que é o Movimento de Libertação de Angola, o principal partido político, né? Aos 8 anos de idade já dominava as comunicações militares. Foi um dos mais novos comandantes militares com 16 anos de idade. Antes de continuar na biografia, eu vou te pedir só para contar o que é uma criança soldado. Você, com que idade se tornou uma criança soldado? Bom, criança soldado é aquela que nasce nos humos da guerrilha e que tem como sua primeira carteira uma granada, uma arma ou uma munição. É uma criança que se faz adulto muito cedo porque tem que aprender a linguagem do mato para não ser apanhado e nem denunciar ao inimigo. Não pode chorar. Tem logo, a sua psique é formatada que ele está num meio estranho que se deve adaptar urgentemente, independentemente da idade. E a gente começa a soletrar com as armas. Começa a contar com as munições. É 1 bala, 2 balas, 3 balas, 4 balas. Portanto, a aprendizagem é muito rápida e não tem nem há tempo para se errar. Agora, William, como é que, por exemplo, você me contava, antes da gente subir aqui, que o seu pai te recrutou para ser uma criança soldado, a despeito da vontade da sua mãe. Como é que foi esse processo de você ser levado para a guerrilha pelo pai, com a mãe fora? Sabe que em África, os movimentos, os intelectuais, a um dado momento, tomaram consciência que deveriam se libertar das amarras do colonialismo. Quer o colonialismo português, inglês, francês, e empreenderam lutas de libertação. E havia a utopia dos primeiros intelectuais revolucionários de África, deste sonho de liberdade, deste sonho de tentar fazer melhor que as autoridades coloniais. Então o meu pai julgava, eu tive a felicidade ou infelicidade de ser o mais novo, o mais velho. E ele partiu, tinha eu 3 anos. Portanto, e ele temia deixar-me com a minha mãe, porque achava que eu poderia me tornar num não revolucionário. E então eu fui para a guerrilha com ele. Houve 3 tentativas. As 2 tentativas iniciais a minha mãe ainda conseguiu apanhar-me, mas na terceira o meu pai tinha todo o caminho para as fronteiras e então nós partimos e nunca mais a minha mãe me encontrou até 1974, 75, quando nós regressamos de novo às cidades. Quando você já era uniformado. Já era. Eu lembro-me, foi uma coisa bonita. Minha mãe, eu vim uniformizado e a minha mãe viu-me como ainda o menino, pôs-me no colo, tirar-me a farda e dar-me banho, porque não acreditava, inclusive, que eu pudesse ainda estar vivo. Né? Então, vou continuar com a biografia do William Toné, né? Então, levado pelo pai aos 3 anos para a guerrilha, ao movimento de libertação de Angola, contra o domínio jugo-colonial, né? E criado na selva, praticamente, né? Bom, depois, esteve na cadeia de São Nicolau com seu pai preso quando tentavam abrir uma região político-militar do MPLA no Uambo, em 1968. Foi um dos que implantou a organização dos pioneiros do MPLA, OPA, em Luanda, e foi um dos comandantes que levou o porta-bandeira em 11 de novembro de 1975, no dia da proclamação da independência, quando a Revolução, então, se torna vitoriosa. Exatamente. Né?
Foi igualmente um dos impulsionadores das estruturas juvenis da JMEA nas fábricas e locais de trabalho em 1975-76. Trabalhou no gabinete do então ministro da Administração Interna, comandante Nito Alves, sendo responsável pelas comunicações e assuntos juvenis. Seria como se fosse uma espécie de juventude. Exatamente. É juventude do MPLA. Do MPLA, né? Só que aí você depois se transforma em advogado, jornalista, e você de certa maneira se torna um crítico ali do sistema angolano, né? Sabe que as revoluções criam isso mesmo, Léo. Nós vamos com um ideal de fazer melhor para o nosso povo, um ideal de servir o povo e não se servir do povo. A maioria pode ser tentada no poder a beneficiar-se da revolução em vez de beneficiar o povo com a revolução. Eu, infelizmente, andei em caminho contrário, mesmo por causa da formação que o meu pai também me deu. Veja que até hoje, um pormenor, nós na mata tínhamos latas que serviam de caneca. Até hoje, quando eu mexo o chá ou o café, eu tenho a imagem presencial do meu pai. Porque ele, mesmo com um pau, nós não tínhamos talheres, com um pau, ele obrigava-me a não bater com o pau nas bordas da caneca. Não era. Porque era o que vocês tinham. Não era normal. Então, veja, eu não consigo fazer barulho quando estou a açucarar alguma coisa. Porque fico ali no meio por causa da imagem do meu pai. Portanto, numa revolução, num país, violar os princípios é pior que violar uma lei. E eu cresci com isto, de que os princípios são invioláveis. Porque a lei tem poder retroativo. O princípio não. Veja, pode-se corrigir uma injustiça com um dado cidadão. Os princípios violados já não. Portanto, por exemplo, vamos sair desse objetivo. Lula foi preso. Corrige-se a lei para reparar a sua restrição de liberdade. Mas essa restrição, que é o princípio, já não retroage. E se nós tivermos essa noção, nós podemos ser escravos e morrer por causa de defender princípios. Eu preferi defender princípios do que outras situações que me levariam ao poder e à comunidade, porque teria as mordomias que todos os outros se calhar beneficiaram. Claro, você poderia, evidentemente, tendo participado da Revolução, tendo participado dos benefícios da Revolução angolana também. Mas aí, é muito interessante essa história que a gente vê aqui na sua biografia. Você vai por um caminho independente, né? Você, por exemplo, passa a ter programas de televisão. Você teve um programa de televisão chamado Horizonte, dedicado à juventude, participou da televisão pública de Angola. Até aqui você ainda está conectado ao sistema ali, de certa maneira, né? Participou da elaboração de um programa econômico, fundador da delegação da Lusa em Angola, que era a agência de notícias, né? Portuguesa, exatamente. Bom, dados da biografia do William Toné, só para vocês perceberem. É o jornalista que mais se especializou na cobertura do conflito militar angolano, conhecendo e mantendo relações com os dois lados beligerantes. Em 91, fruto das relações privilegiadas, foi o primeiro mediador do conflito angolano, colocando-os pela primeira vez sentados à mesma mesa, né? Tanto MPLA quanto UNITA. Né? Bom, só que depois você se torna jornalista independente, você tem seus próprios meios de comunicação lá em Angola, né? Atua em veículos independentes, trabalhou no seminário O Jornal, na revista Visão, e hoje você tem o Jornal F8 de Angola. E aqui tem esse dado aqui que é interessantíssimo. É o jornalista angolano preso mais vezes pelo regime, fruto da sua liberdade de pensamento e com mais processos judiciais. Quantos processos judiciais você tem, William?
Fiquei com 141. 141. Conta um pouco, por que você se tornou tão perseguido pelo regime angolano? E aí lembrando que é um regime que está no poder há quantos anos já? 42 anos. 42 anos. Isso. O presidente angolano mais conhecido dos brasileiros era o José Eduardo dos Santos, que ficou quase 38 anos no poder. Então conta essa sua história com o regime angolano. Bom, eu costumo dizer às pessoas amigas que eu entendo em muitas situações o próprio MPLA, o próprio regime. Pelo seguinte, poucos pais aceitam pacificamente e democraticamente a própria democracia familiar que um dos seus filhos seja o seu maior crítico. E muitas vezes não se dá conta. Por que este meu filho é crítico? Será que eu distribuo o pão a todos da mesma forma? Será que não faço restrições que podem magoar um e outros? E tornei-me crítico mais das opções políticas que estavam a ser levadas a cabo. Mais dessas opções. Nós comprometemos-nos a fazer melhor que o colonialismo português. Encontramos um país com pouco paludismo, pouca cólera, desigualdades sociais, é verdade. Mas tínhamos uma rede sanitária melhor do que aquela que construímos depois. Tivemos lutas internas que eram de ideias no próprio seio do MPLA e acabaram num assassinato seletivo sem precedentes. Portanto, para definir, nós pedíamos o comandante Nito Alves, por exemplo, que salvou Agostinho Neto. Agostinho Neto só foi presidente de Angola porque foi salvo num congresso interno em 1974, em Lusaka, pela intervenção deste comandante de guerrilha, acutilante, jovem, que o defendeu sem o conhecer bem. Mas era o mito de que temos um presidente em Brazzaville que está comprometido com a revolução. Não. Infelizmente, era um intelectual preto, mas era complexado. Era um tipo muito complexado. E eu costumo dizer, em África temos duas situações. Temos os negros e temos os pretos. Infelizmente, em muitos países africanos, e em Angola não é exceção, os negros tomaram o poder e continuam a explorar a maioria preta. Explica pra gente, pra quem não tá entendendo, porque até pra mim pareceu confuso, mas antes eu só queria ler um comentário aqui, olha, do Gonçalo, dizendo que o MPLA e o José Eduardo dos Santos traíram a Revolução. Explica para quem está nos assistindo essa distinção entre os pretos e os negros. Sabe, há um africanista famoso que se chamou Frantz Fanon. O Frantz Fanon tinha uma expressão idílica que era: uns pensam a revolução, outros fazem a revolução e outros ainda beneficiam-se da revolução. Na construção das novas realidades africanas, era preciso ver aqueles que estavam verdadeiramente comprometidos com a cultura, com as línguas e com aquilo que seria a raça africana. Ora, houve países que se construíram tendo a base da raça nacional. O que é que isso quer dizer? Todos os países que são alvos de colonialismo têm cruzamento de raças. E parem uma raça nova. Que a gente ou acola a esta nova raça a uma das duas, ou então trata de as identificar com base no ius solis ou no ius sanguis. Nós, a não definição, porque o colonialismo precisa também de alguns autóctones que fazem a sua política, esses são considerados assimilados e obrigados a renegar as suas culturas, as suas línguas. Que o colonialismo transforma a minha língua maternal em um dialeto. Ora, mas se ele é que vem de fora,
Por que não é dialeto a língua dele? E a minha língua maternal, a minha mãe, a fazer sexo, geme na língua dela. Quando me nasce, geme na língua dela, sonha na língua dela. Não pode ser um dialeto. E então essa gente que muitas vezes que chega ao poder, é assimilada, é obrigada a renegar a sua cultura, a ter vergonha da sua cultura, a ter vergonha das suas línguas identitárias. Este é o negro mais permissível a isso. É um homem que quase não tem identidade e renega como os líderes angolanos daquele que foi o meu partido, daquele cuja ideologia me formatou, porque a minha formatação ideológica é do MPLA. Isso eu não posso renegar nunca. Mas, agora, o caminho que norteou depois o MPLA foi distinto. Então, o negro é a pessoa mais permissível de ser assimilado. E é aquele que também, nos países africanos, mais está disposto a jogar e aproveitar entre as maiorias, porque lhe interessa a dado momento, com as minorias, que também lhe interessa a dado momento. Um verdadeiro africano não aceita, por exemplo, transformar como Angola, colocar na sua Constituição um país com outras línguas angolanas, a língua suprema na sua Constituição ser exclusivamente o português. 42 anos, veja, elementos primários. Não há uma defesa de uma culinária angolana. São traços identitários. O negro não. É mais comprometido com o seu país, com a sua gente, com o seu povo. O negro ou o preto? O preto. O preto. É mais comprometido. E o caso do Lula. O Lula não é o 6º ano da escolaridade. O Lula é a expressão da malha brasileira. É a expressão da raça brasileira. Ora, e a expressão da raça brasileira torna-o um branco de terceira